isso tem a ver é uma coisa só. Então, eu hoje não ainda identifico, mas fazer um cadastro e recebe e ajustar, né? Eu costumo dizer que, olha só, acho que a Maria Nilda já está aqui. Deixa eu ver se ela entrou. Vamos lá. Não é a Cris Nunes, não é a Maria Nilda que entrou ainda. Deixa eu ver aqui. Vamos esperar. Bom, mas eu queria dizer para vocês que esse report foi super importante porque a gente começou a pandemia, né, começou a quarentena no Movimento Equera dia 12 de março, ou seja, a gente tem aí mais de 3 meses em quarentena. E na sequência a gente foi pedido para se colocar e mostrar aí então como é que ia ser, né? Como é que ia ser com as portas fechadas, como a moda é se colocar. E foi um momento muito importante, porque depois de 13 anos de atuação no Movimento Equera, eu confesso que foi um entendimento do nosso papel em provocar questionamento, principalmente de se aprofundar nesse conhecimento do que é sustentabilidade. Né? De quando a gente fala de né, sustentar, cuidar, conservar, né, usar o hoje sabendo que existe amanhã. E como, né, de uma vez por todas, incluir a questão das pessoas no planeta e do planeta nas pessoas. O que antes era, então, uma utopia, e aí era uma teoria, ou era um discurso bonito, né, uma narrativa aí meio obrigatória na agenda das empresas. Eu acredito piamente, e não só eu, como alguns estudiosos, que na pós-pandemia a sustentabilidade vai precisar estar lá. Não temos muito como fazer sem ela, sem esses 4 pilares da sustentabilidade. Pronto, o deslocamento criativo. Você está aí, é só pedir para entrar. Eu quero ver se... Aê, pronto, agora sim. Eu tenho a Maria Nilda aqui comigo. Está entrando. Maria Nilda. Tá funcionando? Eu não tô me vendo. Pois é, acho que você tem que virar a câmera, Maria Nilda. Dá uma olhadinha se virar a câmera para você. Pode ser. Querida, que bom ter você aqui, hein? Eu estava aqui já ansiosa. Estava ansiosa. Veja se você consegue virar a câmera para a gente começar esse papo tão importante. Peraí, tô tentando aqui o negócio. Vai conseguir. Você está no celular ou você está no computador? Bom, você está no celular, claro, né? Na verdade eu achei que o celular anda mais rápido, sabe? A gente tem menos bloqueio. Sim, mas também porque a gente não pode pelo computador na live. Mas enfim, vamos lá. Tenta colocar bem na sua frente o celular e põe tem um rostinho ali, tem desculpa, no lado esquerdo, no Agora alto. foi. Aê, Deixa eu maravilha. encaixar aqui direito. Pronto, agora pronto. Bom dia. Querida, bom dia. Bom dia. Que bom te ver aqui hoje com a gente. Que bom. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Agradeço. Papo Obrigada, ótimo. obrigada mesmo. Querida, eu estava aí te apresentando, né, contando um pouquinho da sua história, falando muito pouco sobre deslocamento criativo, mas eu queria que você contasse, então, falasse um pouquinho sobre você. Você fez parte, agradeço também, você foi uma das especialistas que escreveu ali, colocou sua experiência no nosso report, foi super importante a sua colocação aí, a sua experiência. E eu queria que você falasse, então, um pouquinho como que você chegou em São Paulo, porque eu sei que você não é de São Paulo, né? E como que você chegou em Exato. São Paulo? E eu tô lendo aqui uma coisa muito linda, que assim, como se ajustar num ambiente que não era seu, né? Você fala isso no texto, mas conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Você falou também que você fazia suas roupas. Me fala um pouquinho da Nilda Eu, antes de chegar em São Paulo. eu vim para São Paulo muito cedo, com 8 anos de idade, mas o que a gente vive até os 8 anos é muito marcante, né? Fica na memória para toda a vida, né? É o que a gente sedimenta. E quando eu vivia no Piauí, com a minha mãe, é uma cidade bem pequenininha, a gente não tinha um monte de problema que a gente identifica na cidade grande. Por exemplo, e a minha mãe costurava em casa, então a minha ligação com moda, muitas mulheres costuravam, antigamente a gente Sim. fazia. Inclusive a minha avó, a gente tinha fazenda, a minha avó, meus avós plantavam algodão, colhia, tecia, então as redes que eram feitas, eram tudo feito à mão ao longo do ano. Eu me lembro bem da minha avó, depois do almoço, depois que todo mundo ia se aquietar, a gente ia tudo para uma salinha onde tinha um tear, e ela ficava ali fazendo um negócio, e
Isso dia a dia, porque demora, é um trabalho manual, né? Então demora para sair uma peça. Mas todo dia tinha esse rito, e as crianças ficavam em volta ali, bagunçando, lógico, mas também aquilo, e de alguma forma, ia marcando a memória da gente, né? Claro. E essa brincadeira de fazer roupas é que depois, tempos depois, quando a gente foi morar na cidade, porque eu morei um tempo na fazenda, né? Nos primeiros anos de vida. E quando a gente foi morar na cidade, a minha mãe passou a costurar em casa. Isso, inclusive, foi um problema, porque, imagina, receber pessoas em casa, uma mulher naquela época, era uma confusão danada, porque ela ficou muito popular, assim, as pessoas iam em casa para consertar isso, consertar aquilo. Então, eu acho que o processo de roupa, de costura, tem muita coisa envolvida junto, né? Assim, dá para a gente levantar vários assuntos. E a gente veio para São Paulo por conta da separação dos meus pais. Então, até então... Uma ruptura aí, né, Mariana? Uma ruptura, né? Porque a gente teve uma ruptura com família, teve uma ruptura com cidade, né, com seu lugar de referência, com o meu lugar de referência. Então, foi tudo muito intenso, assim, né? Eu nunca... Isso é uma coisa que fica bem marcante, assim. Então, aí... Lógico, eu passei a estudar aqui, então eu fiz todo o meu tempo de estudo em São Paulo, porque eu só tinha feito um ano de escola formal, né, assim, dentro do tempo escolar, lá. O restante tudo se deu aqui. Mas a gente não tinha lá um monte de problema que a gente tem numa cidade grande. Era uma cidade pequenininha. Eu nunca vi uma pessoa não ter casa, por exemplo, né? Esse assunto não era uma coisa que fazia parte da nossa realidade. Menos, mais simples, mais não sei o que, melhorzinha. Melhorzinha só tinha o médico e o prefeito. Sabe, o médico da cidade e o prefeito. Mas um teto, né? Assim, um teto a gente tinha, né? Quase assim, a natureza provia, quase, assim. Era uma coisa que era um direito humano, né? Porque a gente vai falar depois de direitos humanos um pouquinho, mas era quase assim, você tem esse direito, né? Então, por exemplo, na fazenda, a gente não comprava nada, exceto sal, alguns produtos, alho, sei lá, alguns itens só, que a minha avó plantava, né, plantava verduras, legumes, a gente tinha muitas frutas e tudo, e um dia da semana ela levava para vender, que era o dia da feira. E aí, com esse dinheiro, ela comprava o que não produzíamos, óleo, mas mesmo óleo não era tanto, assim, era mais a questão do sal, porque não era... que década? Só vamos contextualizar, assim, cronologicamente. Olha, 1968, não é tão longe assim. Não, então, assim, final 60, começo dos anos 70. Exato. Então, não é tão longe assim, mas eu acho que o modo de vida ali, que a gente, né, herdou dos antepassados, já tinha esse contexto. E aí você chega em São Paulo e aí começa a ter um estudo... É um choque, né, porque a cidade desse tamanho... E até então, por exemplo, na minha cidade, eu não tinha questão de racismo. Lá todo mundo é miscigenado. Então, a gente não tinha essa discussão, preto, branco... Todo mundo no Nordeste é miscigenado. Então, não tinha dois problemas que a gente tem, pelo menos dois deles, que a gente tem na cidade grande. A gente não tem problema com relação à cor, à raça, né? A gente não tem essa discussão, porque todo mundo ali é de alguma forma... Eu mesmo sou mistura de holandês, índio e negro. Sabe? Assim, porque foi a invasão holandesa que aconteceu no Nordeste, então a gente tem esse cruzamento. Tem umas primas loiras, sabe? Assim, então, a parte do meu avô. E então, da minha avó, a diversidade estava lá, né? Então, e muita gente ali era essa mistura. Então, não tinha esse grande problema que a gente identifica na cidade grande, né? E você sofreu com isso quando você chegou? Com essa, justamente, com sofri, sim, mas assim, não é um sofrimento muito grave. Eu tive dificuldades com outros preconceitos. Falar arrastado na escola, porque os amiguinhos não são muito suaves, né? Criança é muito cruel, né? Sei lá, talvez modo de comer, nas comidas. Acho que eu tinha mais por esse lado do que eu tinha por questão de racismo, dos primeiros anos. Essa questão de racismo e de cor, dessa intensidade, ela veio na universidade, já num outro tempo, sabe? E a moda estava lá? Só para a gente não perder esse recorte, a moda ela já estava lá com você? Eu acho que a moda ela é presente sempre, as pessoas não escolhem nada aleatoriamente. Né, elas têm todo esse cuidado, o modo de se vestir, essa escolha, ela é em qualquer classe social e ela é a qualquer momento, eu entendo. Então, por exemplo, eu me lembro que tem relatos de amigos dizendo, mas eu trabalhei muitos anos numa escola, nos primeiros anos de trabalho, foi numa escola.
E aí eu me lembro depois das pessoas dizendo, mas você vinha sempre muito arrumada. Então, todo instante isso está presente. A minha mãe parou de costurar, porque né, na cidade grande ela não tinha máquina, tinha deixado lá no país de origem, mas ainda assim, na vizinhança, eu morava em bairro, então a gente resolvia, vamos fazer isso, pequenos reparos. Então na vizinhança sempre tinha alguém, e as mulheres sempre tiveram uma máquina em casa, quem podia, então era fácil você identificar ali na comunidade pessoas que tinham uma máquina de costura. Agora então, você acha, mas Maria, desculpa te incomodar, você acha que então a moda, eu tô te escutando assim, tô sentindo, a moda ela vira quase assim um escudo de proteção às vezes, assim, eu falo sobre mim, quantas vezes, né, hoje um pouco menos, assim, a maturidade me trouxe outras armaduras, vamos dizer assim, se é que eu tenho alguma hoje, na verdade eu quero ficar sem nada, sabe, eu quero me livrar de qualquer prótese, muleta e armadura, mas em algum momento para mim serviu. Eu queria te perguntar, em algum momento nesse processo de chegar aqui, de ter aí uma ligação com as diferenças, ter um preconceito com as diferenças, a moda ajudou você a se colocar? Você está falando que você estava toda hora aí arrumada. Exato. Se arrumar eu também... acho que a gente, porque também tem uma coisa que se diz muito quando você vai começar a trabalhar, nessa época, né, de início profissional. O modo como você se apresenta é muito importante, né? E aí, não é uma coisa forçada, mas acho que cada um vai achando uma solução. Então, por exemplo, eu trabalhava numa escola quando eu ouvi esse relato. Todo mundo ia no maior relaxo, né? A escola vai todo mundo de tênis, relaxo, entre aspas, né? Mas vai de tênis, calça, sabe, esportiva e tal. Mas eu estava numa área administrativa, nessa fase. Então, mas de todo modo, isso é uma cobrança. Eu me lembro que uma vez, quando eu me formei, em jornalismo, depois eu fiz uma especialização em comunicação organizacional. E aí eu me lembro que me manda as entrevistas, eu usei jeans e uma camiseta branca. E aí no meio da entrevista, assim, quase para o final, o cara disse, olha, mas aqui a gente usa roupa, como é que é, executiva. Dizia isso, literalmente, assim. Então, essa questão da roupa, ela é um escudo, sim. Eu acho que ela é. Ela era antes e ela é hoje também, né? Ela tipo, posiciona as pessoas num determinado lugar, numa determinada categoria. Não acho que isso... O que acontece hoje, né, Maria, que é por isso que a gente está aqui conversando também, é que a moda ela sai justamente de um papel onde eu estou simplesmente cobrindo meu corpo, porque eu não ando nu na rua, para ser uma maneira de se representar, né? Como eu me apresento no mundo. E a gente não quer mais, né, se vestir com marcas que favorecem aí uma despreocupação social e ambiental, né? Então, o contrário, foi tão rápido, e aí que eu quero chegar com você. A gente saiu de um lugar, né, pré-pandemia, e a gente trabalha com isso já há 13 anos, onde a agenda estava aberta para discutir questões sociais e ambientais. O que está acontecendo agora é que o consumidor apertou o botão urgência, falou, olha, ou você me fala como é que você está tratando as questões sociais e ambientais e inclui a questão do racismo e como que você está promovendo o antirracismo estrutural, ou tchau, tchau, eu não quero mais você. Então você vê como as coisas estão, por um lado, eu costumo dizer que tem sido dolorido isso tudo, não acho que tem sido fácil, sabe? Tem sido muito doído essa quarentena e tudo mais, mas eu acho que ela traz aí, tem uma energia aí, que eu acho que a gente vai precisar mudar na marra, e eu queria saber de você como você vê isso, entendeu? E aí a gente... Eu tô achando esse momento de pandemia muito rico. Né, desse ponto de vista de coisas das pessoas acordarem para a vida. E quando uma situação toma uma força dessa proporção, não é que ela aconteceu da noite para o dia, ela é resultado de um processo de opressão. Né? Então, por exemplo, agora surgiu uma moda, um site que chama Moda Racista. O Instagram, exatamente. Eu queria conversar com você sobre ele também. O que você achou? O que você está achando disso? Da noite para o dia, eles têm 27 mil seguidores. Então, mas imagina, isso não... 50 e tantos, Marianilda. Imagina, duplicou. Então, da noite, não é que é de repente. Não foi de repente. Isso vem, né, resultado de uma opressão enorme ao longo de muitos anos. Então, quando uma coisa toma é porque alguém pegou um fio ali de uma história muito forte. Né? E eu acho assim, a gente tem preconceito. Eu tenho preconceitos. Não admitir que as pessoas não têm preconceito, preconceitos a gente tem, porque nós o tempo todo estamos sendo criados para dizer, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado.
O que Nossa, não é Marianilda, só, eu vou te interromper. Estão me dizendo aqui, ó, que a moda racista foram deletados. Meu Deus. Será que deletaram eu entrei o no perfil? site hoje cedo, não tem nada lá. Nossa, olha só, estão dizendo que foram deletados ontem o Instagram. Nossa, então, mas, Não, mas a gente tem não que criar um interessa, novo assim, não mundo, interessa. Eu acho que interessa muito, mas eu quero dizer o seguinte: como você vê isso? Desculpa te interromper, que eu não sabia que tinha sido deletado, então por isso que eu te interrompi. Continua falando para mim. A gente está falando de opressão. Você falou uma questão seríssima, né? Existe uma opressão e uma tensão nas últimas, quer dizer, ao longo dos tempos, né, Marianilda? Eu não sei nem dizer depois quando é que foi. No seu caso, porque eu acho que cada um pode falar da sua experiência. No seu caso, essa opressão vem de quando? Eu acho que vem desde de sempre, assim, também. É claro que quando você toma consciência, você começa a contar a partir dali. Porque ali quando você... então, por exemplo, lá, o ginásio. Então, o seu entendimento de consciente é a partir daquele momento. Embora eles estivessem presentes, mas no dia que você acorda e fala, isso acontece comigo. Eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo isso ali. Então, a gente começa a contar a partir desse tempo. Então, sei lá, uns 20 anos que eu vejo isso, Tá. Mais ou menos, talvez, né? Que eu percebo isso em mim, na minha trajetória. Uhum. Então, por exemplo, uma opressão relacionada à sua cor, é uma opressão, uma tensão aí. Não é pessoal, assim, porque eu tenho muitos amigos e tal, e de várias classes sociais, então não é uma coisa direcionada, mas ele está presente. Então, perceber nos lugares, eu sempre frequentei lugares de muitas pessoas brancas, a vida toda, principalmente na faculdade, onde eu trabalhei, porque esse caminho também vai te levando para esses lugares. Sei lá, na minha faculdade só tinha eu daquela cor naquele lugar, nos lugares onde eu fiz estágio só tinha eu também, na escola onde eu trabalhei só tinha eu e mais um aluno, ou mas algumas como assim? E como pessoas. assim? Como que só tem... Como assim? É muito estranho isso mesmo. Eu então, não entendo. mas aí Eu não entendo. Você tem como me explicar? Você me explica isso? Eu sei que talvez não é em uma hora que a gente vai conseguir, mas por quê? Vamos supor, a faculdade de jornalismo que eu fiz. Eu fazia uma faculdade de jornalismo no Morumbi, ou seja, no lugar onde é uma classe dominante. Embora muitos estudantes viessem de outros lugares, ali era um lugar caro. Então, enfim, há uma triagem natural, supostamente natural, que ela se dá sem que você nem vê como é que ela se dá. Era isso que eu queria chegar. A gente nem percebe, né? Já está lá. Nem percebe, já está lá. Está lá, né? E aí, por exemplo, quando eu fiz pós-graduação, as minhas amigas que fizeram pós-graduação comigo, por exemplo, com a mesma capacidade intelectual e tudo mais, elas foram parar nas megas empresas. Eu não fui parar nas megas empresas. E, sabe, assim, elas faziam consultoria, sei lá, para empresas grandonas, que nem sei se cabe citar aqui, mas gigantescas. Até porque essa formação ela era direcionada para multinacionais. Então a vida vai te levando, e eu fui convidada para fazer um projeto na Amazônia, nesse meio tempo. Aí que entra esse projeto na Amazônia, tá? Me conta. Aí que entra esse projeto. Você tá lá, e aí para onde é que eu vou, o que eu vou fazer, quem vai, né, onde é que eu vou trabalhar, e as suas redes vão te levando. E aí eu fui parar na Amazônia. Então eu digo, olha, que coisa curiosa, assim, embora não tenha sido uma escolha consciente, ir por esse caminho, porque a vida que te escolhe, eu acho, muitas vezes, né? Na maioria das vezes. Mas ele é muito favorável, eu tenho tudo a ver aqui com esse povo, sabe? Eles não me estranhavam, eles, sabe, assim, era uma relação, era como se eu fosse da casa, nos lugares onde eu fui. Eu fiquei mais de 6 anos indo e vindo, porque eu fazia comunicação para as organizações não governamentais, para governo, para associação indígena. Então eu ficava indo e vindo, porque aqui é o centro da imprensa e tudo mais. E Brasília também fazia essa triangulação, e muito discutindo as políticas públicas em favor da população indígena, sobretudo na área de saúde. Você acha que tinha um senso de adequação, assim, inadequação e adequação um pouco, né? Eu sinto muito isso também. Eu acho que tinha uma adequação perfeita, assim. Eles diziam, nossa, Nilda, você atravessa o rio, pendura não sei aqui, vai não sei para onde, você é como se fosse de casa. Então, eu me sentia, de fato, assim, muito em casa. Né? E eu falei, olha, isso é muito... E esse conhecimento que eu adquiri, ok, agora eu entendo como é que funciona o outro lado, e aí, então eu posso fazer essa ponte entre os dois lados, né? Então isso me deu, eu entendi depois de algum tempo, uma posição privilegiada para ajudar, sabe? Para ajudar melhor, né?
conheço como funciona a imprensa, conheço como funciona a multinacional e agora eu posso fazer essa ponte entre a comunidade indígena e esses grupos. Eu gosto quando Né? você fala ponte, viu, Maria, porque a gente vive também um momento onde, né, de polaridade. Então, assim, ou eu abraço agora, eu vou né, morar numa comunidade quilombola, ou então eu odeio todos os brancos, que não sei o quê. Existe aí que eu acho até que, não sei, tem uma energia nisso tudo que até me encanta, porque chegou a hora, né? Eu mesma, sabe, me sinto louca, vontade de gritar, porque são muitos anos desse, né, como a gente fala, tem falado muito, de racismo estrutural, ou de toda essa inadequação, ou de toda essa manipulação. Então, mas eu sinto no meu coração que eu não sei o quanto isso funcionaria, o quanto esses polos, né, ou eu odeio ou eu me jogo, funcionaria. E você usou uma palavra que eu acho que é mágica, que é a ponte. Eu acho. Você acha que esse é o caminho? Acho, porque, por exemplo, agora começou esse movimento dos artistas abrindo suas lives para o movimento negro. É uma ponte. É claro que é uma ação diante de um contexto maior, mas é muito importante. Você quebra essa rede, essa hegemonia das empresas, dos patrocinadores. Eles são, de qualquer jeito, obrigados a ver outras pessoas falando, outras pessoas existindo, né? Sem julgar certo ou errado, ou a maneira como a pessoa se coloca ou não coloca, se é menos ou mais radical, mas não importa. Está quebrando isso, então eu acho isso um ponto importante. Então eu acho que cada grupo tem um jeito de fazer a sua parte, sabe? Sua contribuição para minimizar essa distribuição equivocada de renda, de valores, de tudo. Então você tocou um ponto, então eu acho que cada um tem o seu papel, né? Acho. Cada um tem o seu papel, né? Mas eu não sei, a gente bate um pouco de idade, eu e você. Eu sinto que, e eu não quero também agora fazer, né, falar sobre geracional, mas temos aí um aspecto também, né, que eu vejo meus filhos, eu tenho um filho de 24 anos e uma filha de 16. A narrativa deles é outra já. Eu me encaixo na deles, porque eu trabalho com isso há muitos anos, e eu realmente também trabalho com muitos povos e comunidades tradicionais, etc. Mas eu vejo que tem uma vontade uma necessidade assim brutal de quebrar todo o sistema, como eu vejo isso também. Eu adoraria estar aqui para presenciar esse sistema quebrar e poder nascer aí um outro sistema sem amarra, sabe? Eu me sinto também amarrada nesse sistema. Mas você disse uma coisa que cada um tem um papel também, né? E eu queria que você... E eu acho que aí entra um pouquinho de deslocamento criativo. Eu acho que talvez tudo isso que você contou aqui pra gente te levou a criar, né, o deslocamento criativo. Aí, paralelamente, nesse tempo dessas viagens, eu também comecei a fazer parte de uma outra ONG, que trabalhava com cultura árabe, africana e sul-americana. Então, eu acho, e fiquei muito tempo nesse projeto, anterior ao deslocamento criativo, que quase 14 anos. Uau! Então, lidar com os diferentes, acho que virou uma especialidade natural. Maravilha! Aliás, eu acho que esse é um asset, assim, é o CV, eu acho que o seu currículo, Maria, é o mais requisitado no mundo hoje. Porque as pessoas não sabem direito lidar com as diferenças. A gente tem uma questão séria com o diferente, né? Com o que não é o que eu acredito que seja o bom. E poder ter essa empatia, eu acho que isso é empatia, né, Maria? Não, ter uma empatia, poder saber sentir a dor e a beleza do outro, né? Poder se colocar no lugar do outro. Não sei, eu sinto a linguagem do coração, sabe? Viagem, assim, cada vez que eu conheço uma cultura nova, antes de uma viagem, na gastronomia, na moda, não sei o que, eu acho tão maravilhoso, sabe? Conhecer essas outras experiências de vida, né? E a África, por exemplo, é um continente. Cada vez que você se debruça sobre um país, e aí você descobre coisas muito loucas da língua, de tudo isso. E tudo isso, para mim, é moda. Sabe? Tudo isso, a moda não está dissociada de nada disso. Porque as pessoas têm ritos, né? Tem ritos do casamento, tem no dia da família, tem ritos para batizado, para casa, sabe? Para toda coisa, as pessoas têm isso em qualquer lugar. Mesmo os indígenas, no dia né? Você pensar, ele está fora da moda. Ele não está fora da moda. Né? Tem o dia da dança, tem todo, né? Pinta o corpo, né? Tem todo mundo tem seus ritos, e a moda como ele quer ser visto, tem toda uma inspiração, assim, eu acho isso divino, porque eu acho que aí ela entra como agente de transformação, né? A gente fala há mais de uma década que a moda pode e deve ser um agente de transformação, mas nesse caso ela tem um potencial enorme.
A questão é que a gente vai ter que ressignificar o sistema mesmo. Eu não vejo... Tem uma adequação a ser feita, claro, mas se a gente não realmente ressignificar, afinal de contas, né, a gente ficou em quarentena, a gente ficou perto dos guarda-roupas, né? Eu não preciso de mais nada. Você precisa de mais alguma coisa, efetivamente? Você precisa de mais? Nada. Apesar outra lição. Eu conto essa história também, que numa aldeia indígena no norte do Pará, no comecinho das minhas idas para essa etnia Waiwai, eu não falava muito, eu falo algumas palavras, mas elas não falavam português, e elas me pegavam assim, eu não sabia por que elas queriam dizer, e depois eu soube que elas queriam a minha roupa, elas queriam a minha camiseta de manga comprida, porque elas iam para a roça, estava muito quente. Cara, naquele momento, Maria, eu falei, meu Deus, a gente trabalha com empresas que têm um descarte de uma obsolescência programada, um descarte de texto gigantesco, por um lado, mais de 100 mil peças por coleção que não são vendidas e são jogadas, às vezes, destinadas de forma incorreta, e no outro lado tem uma mulher que está precisando de uma camiseta de manga. E para mim, aquilo, eu falei, meu Deus, eu acho que eu fazia 28 anos esse ano de mercado de moda, 3 anos atrás, eu lembro que eu falei, meu Deus, eu precisei fazer um quarto de século na moda, 25 anos, para entender essa mensagem, entendeu? Para entender essa mensagem. Então, realmente, eu não preciso de mais nada, absolutamente nada, né? Não, por exemplo, no Rio Negro, quando foi imposto aos indígenas usar roupa, é um lugar que eu fui muitas vezes, porque é muito longo, sabe, para você resolver uma coisa lá. Você leva um dia inteiro para chegar do São Gabriel da Cachoeira até a fronteira do Brasil com a Colômbia. Sim. Um dia inteiro de barco. E no meio do caminho tem os jesuítas, né? Tem umas coisas assim que vão acontecendo ao longo do caminho. Sim. E quando foi imposto usar roupa, levaram muitas roupas usadas, né? E aí você encontra criança com uma calça, né, meio enorme, que não serve para ela. Total, já vi tanto. Essa loucura toda ainda acontece até hoje. O que não era, né, o que não, é totalmente dispensável, enfim, é uma discussão bem longa, né? Essa é uma outra discussão, mas você falou, a gente está falando aqui justamente, né, de o símbolo moda, o aspecto físico, que é se proteger, né, que seria o essencial, né? A gente fala muito até na pós-pandemia que muito provavelmente esse consumidor que já vinha consciente vai ficar ainda mais, ele vai promover o que é essencial, né? Mas eu queria, me conta como que chegou o deslocamento criativo. Eu tive a chance de participar com você de alguns projetos, né, de alguns lançamentos. Eu tenho alguns produtos do deslocamento criativo que são lindos de morrer, eu sou fã número 1. As minhas máscaras do deslocamento criativo, eu faço um sucesso desgraçado com essas máscaras. Meu amigo de Londres, o Henry, já quer que eu mande para ele, não sei se ele está me ouvindo aqui. Eu prometi que assim que eu puder ir pro correio, que eu estou em quarentena ainda, eu vou mandar para ele. Mas me conta como que nasceu o deslocamento criativo. Então, esse nome já é lindo. Eu adoro também, sou suspeita, né, lógico. Mas a partir dessa experiência que eu tive com essa outra ONG, porque lá eu era vice-presidente, então era um pouco tudo. Vamos ver o curso de língua, sabe, a coisa do desenvolvimento institucional. Então isso, com o tempo, você faz tudo, mas você não vê um resultado concreto de uma coisa, assim. Isso não vai ficando palpável para você. E, enfim, isso me incomodou. Eu falei, esse negócio de ser diretora não é bom. De ser diretora geral de tudo não é muito legal, porque você acaba não vendo uma coisa concluir, né? Você abre um processo com um grupo, lá a gente tinha muitos voluntários, abre um processo com outro e tal, mas... e também havia muita demanda, porque uma pessoa que entra numa organização, ela é um ser humano, então ela tem demandas. Vamos supor, ele entrava para um curso de línguas, né, para aprender português. Mas ele trazia com ele, e a escola é um lugar muito catalisador, onde as pessoas se sentem mais confortáveis para trazer outras questões. Então tinha um problema de saúde, tinha um problema da moradia, tinha um problema, sabe, de comer. Inúmeras agendas aí que se abrem, né? Exatamente. Muitos layers que vão se abrindo aí, né, Marianeda? Aí quando chega dentro, assim, fala, Jesus amado, como é que a gente resolve tanta questão? Por exemplo, teve um parto de madrugada de um casal árabe que não falava nada em português, sabe? Tinha chegado no Brasil, e a mulher já tinha vindo grávida, e aí começou a ter dores na madrugada, só que ela não fala nada de inglês, nada, só árabe. Como é que arranja uma pessoa que fala árabe de madrugada para ir com ela no hospital para resolver, sabe? Então, aparecem coisas inimagináveis, sabe? Que te surpreende, assim, todo dia. Mas também, ao longo do tempo, fui percebendo que eu tinha que debater uma questão da visibilidade positiva das pessoas.
se não esse preconceito, o refugiado vem para tomar lugar, por que ele não volta para o canto dele? Lá Claro. enfim, tem Já a escutei questão. muito isso também, já escutei muito. Exato. E aí isso vale para os dois, tanto o árabe quanto o africano, e o sul-americano também, né? Então, você falou, ok, então eu não vou conseguir fazer posso até resolver as questões emergenciais, mas eu não construo uma coisa, perspectiva positiva sobre a presença deles, né? Então eu pensei, ok, então eu vou trabalhar uma questão econômica. Vamos dizer o seguinte, a pessoa está na cidade, ela trabalha na cidade, ela mora na cidade, ela consome na cidade, então ela é uma pessoa economicamente que contribui para a economia da cidade. E ela tem criatividade, ela tem uma formação, ela está sendo mal aproveitada ou, né, de alguma forma, porque mão de obra em qualquer país do mundo formada é importante, enriquece, né, o país. Então eu pensei, bom, então eu vou achar uma coisa que eu sei fazer, e que eu consigo construir essa narrativa. E aí eu pensei nisso. Ok, então eu vou trabalhar com as pessoas que atuam na área de economia criativa, que são autônomas, porque existem outros que estão empregados e tem outra situação. E aí eu vou fazer uma pesquisa para a gente poder provar, na hora de apresentar para os outros, que isso existe e como ele se dá. E também como é que a pessoa pode contribuir. Né? Eu gostei, eu achei que os teus argumentos são bons, então como é que eu posso contribuir? E aí cheguei nessa solução. Né? E aí a gente vem trabalhando nisso. E a solução foi criar um grupo de imigrantes, é isso? Quer dizer... Aí a gente fez a pesquisa, e aí, ok, porque a gente teve essa patrocínio para essa primeira pesquisa, esse primeiro levantamento, que está lá disponível no site do Deslocamento Criativo. E a partir da pesquisa, que aí você pode dialogar com os outros, não, eu provo por A mais B que isso, né, é possível. Também consigo provar por A mais B quais são as principais dificuldades dos dois lados de inclusão. O refugiado não fala de idioma, mas e se eu tenho uma empresa que eu tenho outras pessoas que falam inglês, como é que ou a pessoa, eu não posso empregar um refugiado que não domina todo o processo ainda, porque tem várias questões aí no meio do tempo, mas eu posso fazer com que ele participe de uma consultoria, vamos supor, eu vou lançar um produto internacionalmente, ele pode ser um avaliador, Claro. ou uma pessoa que, sabe, traz um elemento que eu não percebi, ou que eu não vejo, porque eu não estive nos outros lugares. Claro. Sabe? Então, existem vários caminhos. E aí, se eu quero, então, favorecer esses que já se desenvolveram minimamente, porque, né, tem aqueles casos que já essa turminha de moda, por exemplo, que eu reuni, era uma turma que de alguma forma já tinha um conhecimento de moda. Né? Ou já curava, ou já vieram com estilista, ou era artesão. Então, esse grupo foi se amadurecendo, porque eles já traziam um conhecimento próprio, e a partir daí eu digo, ok, a gente não precisa... não temos que trabalhar a questão de se adaptar a essa realidade em relação ao estilo, ao perfil, ao contrário, a gente tem que fortalecer o que eles têm e trazem de suas próprias referências. Que é maravilhoso, que é lindo. Exato. Né? Assim, que... Agora, essas pessoas elas saem do seu país de origem em busca de uma condição melhor no Brasil, é isso? Numa condição mais economicamente melhor, isso tem a ver com dinheiro, para ser bem prática. Não, o refúgio não. O refúgio você é obrigada porque você tua vida, ou você sai ou você morre. Então, você não tem alternativa, não é um querer, não. Na maioria das vezes, né, 100% não é querer. Como foi o caso da Síria, como foi o caso da Palestina, como foi o caso de outros lugares, as pessoas ou saíam ou morriam. E essa é a condição que se chama de refugiado, é aquela pessoa que não tem alternativa. Aí tem a questão dos imigrantes, que estão em países que são muito pobres, ou que estão numa situação muito difícil, tiveram uma catástrofe ambiental, como é o caso do Haiti. Por exemplo, os haitianos não são tidos como refugiados do ponto de vista legal. Né? Foi um acordo entre governos para socorrer naquele momento daquela crise. Né? Que teve, que ninguém tinha como viver ali. Né? Não tinha mesmo. Então, vários países fizeram acordos internacionais para acolhimento, o Brasil foi um deles. Então, essas pessoas entraram dentro desse acordo. Então, mas eu acho, obrigada por esclarecer, mas eu queria que você falasse realmente sobre isso, porque às vezes confunde, né? O que é refugiado, o que é migrante, né, por quê e como, e a gente acaba e vira estrutural. E aí vai levando. Aí eu queria muito que saísse realmente das suas palavras, porque senão a gente volta lá naquela questão. Se a gente não tem informação aprofundada, a gente vai criando um dia a dia em cima de informações que a gente acha que estão corretas e não estão. Então, por isso que a gente fala no Movimento Equera, como é importante se aprofundar, como é importante sair da internet. Claro, a gente está na internet com acesso, mas é importante se aprofundar, ir lá no Deslocamento Criativo no site e olhar essas informações lá, sabe? É muito importante aprofundar
no conhecimento, na informação. Senão a gente vai criar aí outras questões estruturais, porque a gente se acostumou a ficar ouvindo ali o galo cantar, kkkk, e vai. E não se aprofunda. Então, perde a oportunidade de ter experiência de fato, né, Marianela? Porque você está dividindo a sua experiência lá no site. Então, você foi uma ponte, né? Então, agora, se a gente não se aprofunda, né, na leitura de um texto, aí na pesquisa de fato, sabe, a gente precisa voltar a estudar. Eu acho que, já que eu não posso estar, né, eu tenho experiência com aldeias, com povos tradicionais, você também tem, mas tem muitas pessoas que não têm, né? Então, se a gente não estuda e se aprofunda, talvez a gente tenha um entendimento errado sobre aquela situação e continue perpetuando aí um conteúdo. A Unicamp tem um observatório das migrações, eles fazem várias publicações ao longo do ano, disponibilizam gratuitamente, as pessoas podem baixar do site. Então, o lugar para a gente acessar essas informações existe, né? Tem vários lugares onde a gente pode, quando quer conhecer mais, onde buscar. Então, existe essa diferenciação do imigrante. Então, existem países com muita dificuldade, Nigéria, Angola, Senegal, que entram, por exemplo, eles primeiros pedem como refugiado, né, para entrar no país. Mas essa questão de determinar quando é refugiado e quando não é, existe toda uma estrutura ali que a Polícia Federal faz, que foi um acordo entre governos, e se as pessoas estão correndo um risco de vida, isso é um item determinante. Uhum. Então, eles são classificados do ponto de vista de documentação. Mas, na prática, todo mundo enfrenta situação semelhante, sabe? Posso imaginar. Agora, e você, desde então que você começou esse projeto, você acolheu, e eu conheço alguns deles, assim, jovens, né? Assim, a maioria dos que eu conheci são jovens, mas assim, eles tiveram problemas, eles sentiram assim, o preconceito na hora de chegar com essas diferenças todas? Porque você imagina que você estava me dizendo que você sofreu saindo do Piauí, né? Desculpa, chegou em São Paulo. Né? Exato. Com vamos dizer assim, um sotaque um pouco mais arrastado ou menos, enfim. Agora, você imagina, né, você sabe, eu imagino pessoas que saem de um lugar e que não falam a língua, que têm costumes absolutamente diferentes. Você sentiu na sua pele e na pele deles o preconceito? Uma coisa assim, como nós somos um país muito miscigenado, então a gente tem vários tons de pele, certo? Então tem, né, essa coisa das cores de pele, elas são mais... Então, quando a gente recebe alguém de um país onde é a pele preta, né, pura, assim, todo mundo estranha, né? As pessoas não estão habituadas. A pessoa vira um bicho de zoológico, assim, sabe? Até uma vez eu conversando com um empresário, eu perguntei, você notou que a gente teve um período intenso de entrada de pessoas, né? Há 2 anos, não, há uns 5 anos atrás. A gente teve uma coisa muito intensa. E aí, conversando com o empresário, você nota a presença de refugiados na cidade? Assim, sentiu alguma mudança? É um bate-papo informal mesmo. E ele me disse, olha, eu percebi que tem mais negros. Meu Deus. Eu percebi que tem negros. Assim, eu falei, como assim, gente? Tem negro desde sempre. Desde sempre. Mas fica tão naturalizado ao longo dos anos... E essa coisa da miscigenação vai naturalizando demais da conta, né? Uhum, então, essas coisas existem, assim, esses preconceitos eles se dão. Também com os árabes também, sabe? A questão da língua, a questão da cultura, outros, porque não fala português, sabe? Tem vários detalhezinhos que vão aparecendo no dia a dia, assim. Uhum. Mas, sobretudo, essa questão de vir tomar o meu lugar. Isso foi muito forte no começo, muito mesmo. Medo, né? Medo, né? Eu vejo, assim, claro que estou sendo bastante simplória aqui, não sei nem se deveria, mas eu vejo que o medo é a causa, sabe? Esses preconceitos todos é um medo. Eu tenho medo do outro, eu tenho medo dessa força, eu tenho medo dessa cor, eu tenho medo dessa diferença, eu tenho medo de tirar meu lugar, eu tenho medo de tirar meu dinheiro, eu tenho medo. E no final tem espaço, olha, né, esse Brasil desse tamanho, então... eu não sei. Então, você acredita, então, que era um medo, então, do brasileiro quando chega até experimentar uma comida. Não árabe, porque ela já está muito sedimentada aqui no país e as pessoas são muito apaixonadas, porque a gente tem árabe produzindo comida há muito tempo, né? Mas a questão é as africanas, por exemplo. As comidas africanas, as comidas bolivianas, as comidas outras. Então, o estranhamento das pessoas em relação aos pratos... É muito estranho, né? É um estranhamento estranho.
Mas tem uma rejeição, né? A gente não vende, por exemplo, no evento que eu levo comida árabe, eu levo comida africana, os árabes vendem muito mais do que vendem os africanos. Então as pessoas não querem experimentar. Então o que eu digo, todos nós temos preconceitos. O que não é cabível? Não é cabível você não reconhecer e não se abrir para, ok, eu vou trabalhar esse preconceito. Eu descobri onde eu adquiri isso aqui, vou tentar achar um jeito de me livrar dele ou de conviver com ele de uma forma melhor. Então, acho que isso que não é aceitável, assim, a pessoa rejeitar completamente, né? E Mariana, você encontrou, então, a criatividade, além de você ser a ponte, você usou como ferramenta a criatividade, foi isso? Foi isso, até porque é uma coisa que eu domino melhor, assim, então eu faço também aquilo que eu também sei fazer melhor. Né? Então, trabalhar com isso tudo para mim é muito legal. Então, eu estudo muito ao longo da vida. Já estudei música, já estudei história oral, já estudei, sabe, cinema, já estudei tanta coisa, mas tudo circula nesse meio. Eu digo, ok, esse é o meu meio. Né? É disso que eu gosto, se eu não sei fazer, é uma coisa que eu reconheço com facilidade, enfim, eu não tenho dificuldade de estruturar um projeto, eu não tenho dificuldade de coordenar um grupo, então isso para mim é um lugar confortável. E aí casa bem com a cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem espaço para criatividade, né? Agora a gente está super impactado, mas é uma cidade criativa, né? Assim, então esse nome de criativo está crescendo, então... E eu tive a felicidade de uma coisa que eu gosto de fazer e sei fazer, também ser oportuno no mercado, né, assim, no mercado de trabalho. Você falou uma coisa bonita, eu acho, que é o saber fazer, né, que é expertise, vamos dizer que a gente manipulou muito essas informações também para ser empregado, né, ou para ganhar dinheiro, ou para vender o nosso trabalho, né. Eu acho que hoje, como hoje, eu percebo que você saber fazer, né, o saber fazer, que exigiu muito, né, não sei, o que eu sei fazer, eu tenho 50 anos, o que eu sei fazer exigiu 25 anos para chegar até aqui. Você não saberia fazer isso. Eu não sei fazer uma coisa em 5 minutos, eu não consigo. Que bom que tem gente, talvez tenha gente que consegue. Eu preciso estudar e fazer muito para me sentir segura para fazer. E você falou tocou aí num ponto onde espalhar a experiência, né? E se sentir confortável nela. A gente se fala muito ao longo dos anos aí, lugar de fala, lugar de escuta, né? Eu fico pensando que eu sei também fazer algumas coisas, poucas coisas, e eu tento disseminar o que eu sei fazer para mudar o meu entorno, ou então para contribuir, né? Para estar em serviço, né? Eu me fico bem, mas quando eu estou em serviço para alguma coisa, entendeu? Hoje em dia, com 50 anos, me livrei de um monte de coisa nos últimos anos, mas eu vejo isso e eu queria que você falasse, porque como que a gente pode lidar, então, nesse momento? Você que tem um lugar de fala muito maior que o meu, por exemplo, porque eu não passei, não sei, não estudei, não senti, né, não tenho a mesma trajetória que a sua, mas eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está chegando no final da nossa live, o que você poderia dizer desse momento atual, com a moda? Tem tanta gente que vai ingressar no mercado de trabalho na pós-pandemia, com criatividade, com moda, sustentabilidade, assim, o que você deixaria como esperança? Porque eu gosto muito também que a gente divida a experiência, que é o que você está fazendo aqui, te agradeço enormemente, mas dividir esperança de que a gente tem como passar por cima das dificuldades. Tem, eu acho que a primeira coisa é essa coisa que você falou tantas vezes. Não dá para ser uma produção em série, sabe? Essa coisa que engole o pequeno, abre um mercadão e engole o pequenininho, que as pessoas produzem coisas de maneira bem sustentável ali, vende aquilo que precisa porque para garantir o seu sustento. Essa é a ideia, a mesma ideia indígena de eu mato o bicho que eu preciso comer e não vou matar todos os bichos, ou eu coleto aquilo que eu preciso comer, tem toda essa é a mesma lógica que a gente tem que trazer para os dias atuais. Esse negócio grandão não foi bom. A gente está sendo, né, foi engolido por isso, está fazendo mal para a gente, mal para o planeta. Isso em relação às pessoas também, sabe? Vamos nos aproximar mais das pessoas e olhar mais para elas, sabe? E isso, independente se a pessoa, a origem dela, a formação, o poder aquisitivo, a gente tem que se, né, libertar um pouco desses valores aí que impõem a gente de, só me ligo se for importante. Não, todo mundo tem uma coisa importante para dizer, para fazer. Se a pessoa não está pronta, então a gente ajuda a pessoa a se desenvolver.
mas ela já te sinaliza que ela tem talento para uma coisa. É isso muito que a gente faz também. Eu acho isso extremamente esperançoso. Agora a gente desenvolveu o perfume árabe com um menino que faz perfumaria árabe. É um lançamento, ele já faz isso artesanalmente. Que maravilha! Então eu fiquei um mês atormentando a cabeça dele para ele fazer um perfume, um aroma ligado a esse momento de pandemia. Uau. Então, pro final, vamos desenvolver a arte, vamos estudar o aroma, porque eu também sou muito crica também nessas coisas, sabe? Mas esse aroma tem sentido? Qual é o tipo de benefício que ele produz? Qual não sei o quê, nananã. Atormentei ele vários dias, até que saiu saiu um aroma que a gente tem feminino, masculino e tem pro ambiente, sabe? Que maravilha. Eu quero experimentar, Marianilda. Aliás, quando Vou mandar acabar essa pra live, você, eu vou te mandar, porque eu tenho que comprar umas máscaras aí para o projeto nosso, enfim. Mas, Marianilda, olha, eu queria te agradecer, a gente está chegando no então, final. essa é a esperança, sabe? Vamos abrir o coração mesmo. Abrir o coração não é simbólico, é prático. Gostei disso. Abrir o coração não é simbólico, é prático. Muito bom, Marianilda. Porque realmente parece que vira uma utopia, assim, não, assim, com a palavra solidariedade que eu tenho usado muito na Coera, que agora ela ficou palpável. Não adianta ser solidário aqui, ó. Solidariedade. Não, eu quero saber o que você está fazendo, eu quero saber o que é. Você põe essa palavra lá, coloque ela mesma, mas faça. Empresas, façam, né? Promovam. E dá trabalho, tem que ter ciência disso, dá trabalho. Dá trabalho. Entendeu? Não pode fugir disso. Não existe como você lidar com o ser humano sem não ter trabalho. Boa. Isso não é normal, né? Boa. Então, assim, o que ficou para mim, Marianilda, é trabalho traz esperança. Eu acho que isso é uma. Mas, assim, a empatia aí de poder olhar com o ser humano, né, com o coração aberto, mas na prática, não é isso? Não aberto só aqui no blá, blá, blá. Exato. Querida, eu adorei também essa conversa. Olha, vai ser a primeira de muitas. A gente vai chamar vocês de novo, tá? Para contar sobre outros projetos aí e um convite para você participar aqui mais, tá bom? De repente trazer algum rapaz ou aquelas moças incríveis, mostrar um pouquinho do que vocês estão fazendo lá com esses tecidos africanos espetaculares. Eu sou apaixonada. Tem avental agora. Tem um kit avental maravilhosos. Eu vi tudo isso, eu quero para mim. E olha, obrigada por mostrar o caminho, Marianilda. Obrigada mesmo. Obrigada, realmente. Muito obrigada mesmo. Tenho muito que agradecer só isso e me colocar aqui à disposição. E vamos juntos. Eu também. Amo o seu trabalho. Eu amo você também. Obrigada. Também te amo, Marianilda. Um beijo enorme. Eu amo todos vocês. Muito amor para todo mundo nesse dia. Muito amor. Obrigada, Marianilda, por espalhar amor aqui pra gente. Obrigada.